Olá, seja bem-vindo a mais um Topcast. E hoje a gente tem um assunto muito especial, mas antes de mais nada, eu tô aqui com um convidado especial, um grande amigo que eu tive a oportunidade de adquirir aqui dentro da Top Brasil. A gente tem uma parceria muito grande que é o David Fernandes. Acho que nem preciso te apresentar muito, né, David? Talvez você seja o cara mais Rapaz, conhecido dessa empresa. eu acho que tem gente que não me conhece ainda não, moço. Prazer, pessoal, você que me ouve, David Fernandes. Isso aí. David hoje é uma das nossas principais lideranças aqui dentro da Top Brasil. É uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita aqui dentro. Começou ali como consultor, acreditou no nosso projeto, viveu o nosso projeto e hoje está colhendo vários frutos aí. Já teve a oportunidade de conhecer vários países, Algumas. comprar carros que eram sonhos, né? Sim. Adquirir imóveis e tudo. Então, assim, gente, isso vai muito dentro do bate-papo e da ideia do que a gente quer conversar hoje aqui, que é, de fato, qual o nosso negócio dentro da Top Brasil? O que exatamente a gente faz aqui? Será que a Top Brasil é uma empresa de proteção veicular mesmo? Na minha percepção, não. A Top Brasil, David, na minha percepção, ela é uma empresa de transformação de vida. O nosso produto é proteção veicular, mas o nosso negócio é transformação de vidas. E você é uma desses Pancada, hein? exemplos, né? Esse tema aí é pancada, hein? E você é um dos nossos exemplos aqui dentro. E eu queria que a gente até começasse voltando um pouco lá atrás, no seu primeiro convite, né, que você recebeu lá. Como que foi para você, assim, aquele momento? Você acreditava de verdade que você estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Caraca, hein? É bom até pra gente refletir, né? De onde que surgiu, as nossas origens. E bem interessante, ô Gabriel, que na minha percepção, eu tava entrando num negócio que iria me dar ali 4, 5 mil reais por mês e tava tudo bem, tava legal. Melhor do que muitos empreendimentos que eu já passei, que já tive. O meu último foi um lava-jato, trabalhava bastante, tinha uma renda considerável ali de 2,5, 3 mil reais por mês. E quando eu entrei na proteção veicular, porque eu estava fardado, estava cansado do lava-jato, né? Tava à tarde ali, já tava, né, movimento repetitivo, dor nas costas, nos braços. Na época do frio, então, nem se fala. E não esperava que a proteção veicular iria trazer essa transformação que trouxe, né? Não só para mim, mas para pessoas mais próximas, pessoas que conhecem a minha trajetória e quis fazer parte dela, também foi alcançada aí por uma transformação. A gente fala mesmo uma transformação. Vamos falar aí da água para o vinho, né? E isso aconteceu em pouco tempo. Quando foi apresentado o modelo de negócio da Top, na época foi até o Breno que me apresentou. Cara, ele falava assim comigo: olha, se você trabalhar direitinho, com 2, 3 anos, você tá ganhando 15, 20 mil reais por mês, até 30 mil reais por mês. Cara, e eu dei risada e falei: que louco esse cara. Um médico tem que estudar 10 anos pra ganhar, ganhar 20 mil reais por mês. E eu vendendo proteção veicular, vou ganhar isso. Só que eu tava buscando algo novo e também o que viesse ali era lucro, porque eu tava cansado daquilo que eu tava vivendo. E foi onde que eu comecei a deparar com um cenário que eu falei: opa, esse negócio aqui realmente é transformador. Realmente, se eu embarcar nesse negócio, dedicar tempo, esse negócio vai mudar a minha vida. E aí eu até dei um toque pra minha mãe, falei: olha, eu entrei num negócio aqui que se tudo der certo eu vou ganhar uma grana boa. E foi o que aconteceu e tá acontecendo, né? E quando você olha assim para sua trajetória, você tem o quê? 4 anos conosco, né? 4 anos e 4 meses exatamente. Legal. Quando você olha para essa sua trajetória, tudo que você passou aqui dentro da Top Brasil, hoje você é uma das nossas principais lideranças aqui dentro. E o que você acredita que se deve ao fato do seu sucesso? Se você pudesse pensar em algumas situações assim, você falar assim, poxa, olhando para essa trajetória desses 4 anos e 4 meses, esses pontos aqui foram importantes para determinar o meu sucesso aqui dentro. Cara, primeiro, né? Eu vim debaixo de uma palavra direcionada de Deus para minha vida e isso eu não escondo, né? É algo que foi muito forte, foi impactante mesmo, porque eu fiquei 30 dias só sondando o mercado, estudando o sistema da Top e buscando a Deus em oração. Deus, né, liberou uma palavra de promessa mesmo que ele iria fazer na minha vida através dessa oportunidade, dessa porta. E foi aí que começou. Por quê? Além de ser um mercado muito bom, eu tinha uma palavra de Deus ao meu favor. E quando a gente que é cristão, né, entende
que quando Deus fala, a gente fica leve, né? Pô, Deus garantiu que eu vou entrar por esse caminho aqui, o que tiver de passar é porque Deus, ele, né, tá ciente disso. Cara, e aí eu entrei com muita vontade, né? Eu falei, pô, Deus confirmou esse negócio na minha vida. Nunca, na verdade, nunca tive uma porta de emprego que Deus falou tão forte como falou nessa. É uma oportunidade. E essa decisão foi tomada assim. E aí eu comecei com um desejo muito grande de fazer acontecer. Nossa, Deus tá comigo aqui, muito alegre. E todo dia era uma novidade. E eu comecei a trabalhar então, a dedicar tempo, a aperfeiçoar, buscar direcionamentos, estudos, conhecimento do mercado, né, fazer mais conexões, criar mais caminhos, né, de receber pessoas. E aí onde que tudo começou a fluir, né? Comecei a fazer mais contatos com pessoas, comecei a conhecer mais pessoas, novos lugares, e eu comecei a criar uma rede muito boa de indicação, uma rede muito boa de pessoas que se tornaram associados. Foi então, assim, um começo bem radical mesmo, foi um começo, assim, de muita empolgação, né? Porque era algo novo na minha vida, eu nunca tinha trabalhado diretamente com vendas e eu comecei assim, do nada, só com um telefone na mão. Eu lembro que era um iPhone 7 na época, já tava com o iPhone 7 na época. Comecei a trabalhar e, cara, todo dia foi uma surpresa, tá? Então, assim, no meu primeiro mês já foi um mês de muita surpresa mesmo. Foi um mês que eu bati uma quantidade de contratos, e aí que eu comecei a falar assim, nossa, mas isso não é normal. Aí eu comecei a pesquisar, ó, quando você entrou, tinha outros vendedores já na Top, né? Quando você entrou na Top, quantas vendas que você fez? Ah, eu fiz tanto. Falei, nossa, mas eu fiz o dobro desse cara no meu primeiro mês. E aí eu comecei a olhar e começou a entrar mais pessoas, e eu via que essas pessoas não faziam o total de contratos que eu fiz naquele primeiro mês. Eu falei, opa, tem um negócio diferente comigo nesse negócio, né? E foi onde que eu falei, esse negócio foi feito para mim, esse modelo de negócio foi desenhado para mim, e é isso mesmo. E aí eu entrei de cabeça mesmo. Legal. E assim, quando a gente olha para o papel da Top nessa sua evolução, não só em nível de resultado, tá? Mas em nível de evolução profissional. Porque hoje você é um profissional com uma experiência, com uma visão, com conhecimento Sim, muito mais amplo do que além da proteção veicular. Hoje você tem uma visão de negócio, você é um empresário sim. e a Top teve um papel muito grande nesse processo de desenvolvimento do David. Quando você olha para o papel da Top na sua construção profissional, o que você traz aí do papel da Top em relação a isso? Cara, a Top foi muito importante, né? Principalmente a liderança, porque ela soube conduzir um crescimento, né? Tem um versículo na Bíblia, né, que fala muito bom em relação a isso, que é dar o alimento certo, né? Um alimento mais sólido para quem tem condição desse alimento mais sólido. E um alimento mais leve. No meu caso, a Top cuidou disso. Ela não trouxe uma promessa, não criou uma expectativa alta para não ter frustração, né? Ela simplesmente foi conduzindo. Olha, preocupa com vendas, cara. Vai vender. Depois você preocupa em montar uma equipe. Depois você preocupa em trazer mais pessoas para o negócio. Primeiro, ela preocupou com o meu bem-estar ali como consultor. Agora, depois que eu comecei a crescer dentro do negócio, ela começou a aprimorar. Ela começou o quê? Eu preciso formar esse cara. Aí começou as imersões. A primeira imersão que eu fiz foi com o Ricardo Nunes. Eu saí de lá pilhado. Uma máquina de vendas, né? E aí virou uma chave. Mas tinha muita coisa para mudar. Muita crença limitante, né? E aí veio outros treinamentos, método CIS, né, veio o Protagon. Enfim, a Top começou a investir de acordo com o estado e até onde eu conseguia ir. Ela não colocou um cargo, não colocou assim um peso que eu não conseguiria carregar. E isso eu achei muito importante, né? E eu vejo muita gente hoje às vezes se frustrando porque já entra e no seu primeiro mês quer viver tudo de uma vez, né? E é etapas, é Quer uma ter o escada, resultado né? rápido, né? É uma escada. Cada vez que a gente sobe um degrau, a gente fica mais alto no negócio. Isso aí é fato. Só que não pode pular etapas, né? Mas você acha que isso não é muito do momento que a gente vem vivendo, não, David? Eu te falo isso porque a gente tá na era do Monjaro, né? Então ninguém mais quer emagrecer, ninguém quer mais fazer atividade física, pagar o preço para ter o resultado. Eu vou lá, compro uma canetinha mágica que essa caneta vai lá e me faz emagrecer. E nada contra o Monjaro, eu acho que é uma ferramenta muito legal. Sim, sim. Tô só fazendo uma analogia em relação ao resultado financeiro.
Então as pessoas elas querem pular de uma certa forma algumas etapas que são necessárias e aí entra a questão do pagar o preço. Até onde você de fato está disposto a pagar o preço para ter o resultado. Cara, Que você pagou o preço, né? sim. Você mergulhou, você já tinha ali seu negócio, tal, você entrou de cabeça e falou assim: vou para cima mesmo, vou fazer acontecer. E aí o que eu observo? Que quando a gente olha para o nosso negócio como um todo, existe o ponto que é o seguinte: a gente está disposto a dar o nosso 100% do lado de cá, mas às vezes a pessoa não está disposta a dar o 100% do lado de lá. É. Então eu, quanto Top Brasil, estou dando 100% dos meus 50%. Mas o cara do outro lado tá dando 50% dele, 30, 20. E aí, como é que fica, né? Como é que você vê isso? Você hoje já sendo um gestor, acompanhando aí uma gama de pessoas, né? Mais de 300 pessoas na gestão. Como que você lida com isso no dia a dia? Cara, e eu falo assim, eu sou cristão, então tem muito texto bíblico que encaixa com o momento, né? A Bíblia fala que a sabedoria, ela tá na multidão de conselhos. Sempre fui muito bom de ouvir, cara. Se você trazer um direcionamento pra mim, e eu validei esse direcionamento, pode ter certeza que eu vou aplicar ele na minha vida. Então, assim, eu tive bons mentores na Top. Pessoas de boa índole. Pessoas que queriam meu bem. Então, assim, cada conselho que trazia pra mim, eu colocava em prática. E isso eu acredito que é muito importante, né? Pra quem quer trilhar um caminho. Tem que ouvir outras pessoas que já trilharam esse caminho, né? Então, hoje, pra quem tá na minha equipe e que acata, é dados, cara. Pessoas que tá tendo bons resultados, pessoas que tá crescendo, que tá evoluindo profissionalmente, financeiramente, tá construindo uma carreira nesse negócio, pode pegar a vida dessa pessoa. Ela tá aplicando conselhos, pode ser meu, pode ser seu, mas ela tá aplicando conselhos de quem já viveu isso aqui, de quem já passou por esse caminho. Então, isso eu validei nesse negócio. Eu ouvia muito conselho. Quando eu pegava um caminho e eu sabia que talvez na empolgação iria dar um bom resultado, e chegava um cara que já era mais experiente, igual o Breno, falava: o cara não vai por esse caminho, vai dar errado. E eu recapitulava a rota, voltava pro trilho. Já aconteceu muito, e é normal nós, seres humanos, querer eh, viver outras coisas dentro de um projeto. E quebrei a cara em algumas, mas assim, depois eu recalculava a rota e voltava pro trilho. E toda vez que eu voltava pro trilho, dava crescia. Não, isso você tá falando assim, gente. Eu vou dizer um exemplo prático disso que não sai da minha cabeça, tá, David, esse dia. A gente tava fazendo um treinamento em Jundiaí. E aí, nesse treinamento, a gente foi fazer uma dinâmica lá e eu trouxe uma ideia de uma ação para ser utilizada como uma ferramenta ali de vendas. E aí, você estava junto comigo, com a galera, mas na posição ali de trazer conteúdo, experiência. E aí, quando eu trouxe aquela técnica de vendas ali, você virou e falou assim: rapaz, essa aqui é boa. E aí o David, turma, já tá numa fase avançada, ele já tem uma equipe com ele ali que ajuda a vender dentro do CRM dele, porque são muitas atividades para ele poder gerenciar. Ele mandou mensagem na hora para as meninas e falou assim: não, peraí, deixa aqui esses dois aqui, eu vou testar uma técnica aqui. Você testou a técnica e fechou a venda. Mas ali para mim mostrou muito a sua mentalidade, porque qualquer outra pessoa naquela circunstância iria ouvir: ah, legal, beleza, ia deixar de lado. Você escutou, achou interessante e na mesma hora você aplicou. E aí para mim ali virou um ensinamento, né, e uma percepção muito clara de um dos fatores de você ter sucesso. Um dos fatores é que você é uma pessoa que executa muito rápido. Então você viu uma coisa que pode trazer resultado, você não espera, você executa. E aí traz muito resultado para você, porque você está o tempo todo inovando, você está o tempo todo na frente. Enquanto o pessoal está planejando, pensando como que vai ser, você não pensa, você age. E isso traz resultados significativos. Por exemplo, igual aquele dia lá, você, pô, legal você fechar uma venda, mas naquela venda não ia mudar seu negócio. Não. Se você não tivesse feito aquela venda, ia ser a mesma coisa. Mas o que mostra ali é a sua mentalidade. É a mentalidade de: poxa, eu escutei algo novo que faz muito sentido, deixa eu testar isso aqui para ver como é que funciona na prática. E aí você testou e fechou a venda. Eu falei assim: porra, o David é diferente mesmo, assim. Por mais que eu conviva com você e saiba disso, mas quando a gente olha de fato, turma,
a mentalidade das pessoas que têm sucesso tem alguns fatores que fazem a diferença. E na maioria das vezes, o que faz a diferença do resultado é a mentalidade. Se você for ver um atleta de alto desempenho, o que faz um atleta de alto desempenho alcançar? É a capacidade que ele tem de ultrapassar os limites dele. Porque o nosso cérebro, a todo momento, ele quer fazer o quê? Jogar a gente para a zona de conforto. Verdade. Você tá cansado, você tá isso, e às vezes você tá cansado, mas é um comando que você dá pro seu cérebro de falar assim: eu não vou parar agora. Eu não vou parar agora. Eu vou seguir. É só mais um passo. É só mais uma situação. É só mais uma ação. E aí você vai lá e executa. E ali foi, cara, fantástico aquela lição ali. É interessante, Gabriel, que aí eu vou montar o contexto ali para apresentar para os consultores e quem pega e coloca em prática, tira proveito, né? Então, assim, e de momento também, cara, às vezes o consultor pega, coloca em prática, tira proveito, mas depois pega a ferramenta e guarda ela, né? E deixa a ferramenta guardada. E ferramenta guardada, ela não vai trazer resultado, ela não vai trazer uma evolução, né? Então, assim, toda ferramenta que a gente adquire, ela tem que estar em manuseio, né? Então, se eu peguei essa ferramenta, ela tem que colocar ela em prática. E às vezes o erro de muito consultor é isso. A gente descobre um caminho, acha um método que traz resultado, que já é validado, coloca em prática no primeiro dia, na primeira semana, mas depois guarda essas ferramentas, Perfeito. né? E isso atrapalha a performance de consultores. Hoje a gente está vivendo uma nova vibe aqui em Campinas, um modelo de ligação totalmente diferente daquilo que eu vivia lá em Minas Gerais. E aí quando eu validei esse negócio, falei, não estou invalidando o meu método, mas eu estou acreditando que esse método ainda vai trazer mais resultado do que o meu. O que eu fiz? Eu aderi, falei, ó, a partir de hoje, vocês que trabalham comigo aqui, né, no meu CRM por ligação, e apresentei para cada consultor, falei, olha, cara, tá dando mais resultado. E quem tá aplicando esse método tem aumentado o volume de venda. Só que mesmo assim, pessoas sabem que tá dando certo, mas aí volta pro modelo antigo, né? Então, assim, eu viro a chave muito rápido. Eu tinha um método que eu vendia muito bem, né? Um acompanhamento, um follow-up bem feito e tal. Só que agora eu aprendi um de ligação, cara, e que traz mais resultado do que o meu. Eu vou deixar por ego esse e vou continuar. Não, vou pegar o que me traz mais resultado. Então, isso às vezes traz, né, uma diferença em quem realmente vai entregar, em quem realmente vai performar, quem vai crescer, quem vai escalar, de quem às vezes está vivendo ali um momento ali e vai ficar estagnado por um bom tempo, né? Mas é o ponto que a gente está falando, né? É mentalidade, né? Talvez algumas pessoas estão presas às crenças, àquele modelo de mundo que ela está inserida ali. E aí é aquele desafio que eu sempre falo, às vezes você vai ter ali 2, 3 amigos, e aí esses amigos ali vai ter um que vai se destacar. A tendência natural dos 2 amigos que não estão se destacando é puxar o amigo de volta para baixo. Por quê? Porque o sucesso às vezes expõe a vulnerabilidade das outras pessoas, o fracasso das outras pessoas, a falta de iniciativa das outras pessoas. E aí, o que que a gente tenta fazer? Em vez de eu melhorar, eu vou lá e puxo aquela pessoa. Ah, isso aí não vai dar certo, não. Ih, fulano tá ficando maluco. Ah, esse. Então, o que que acontece? Essa mentalidade faz uma diferença muito grande. E aí é o ponto de você mudar o ambiente, né? O ambiente ele faz muita diferença em relação a isso, porque você consegue, dentro do seu ecossistema, se cercar de pessoas que vão melhorar a sua entrega, vão melhorar o seu aprendizado, vão melhorar o seu resultado de uma certa forma. E isso faz com que você aprenda situações novas e esteja cada vez querendo evoluir. E essa mentalidade de evolução traz resultado prático para Sim. você. Então você, poxa, em algum momento você já poderia estar meio que tirando o pé, tá num ritmo mais aposentado, digamos assim. Mas cada vez você tá com mais fome, assim, cada vez você quer crescer, você quer testar algo novo. Tem um detalhe importante aí, assim, eu sou muito observador também. A gente vai começar por, assim, a energia vai ser a mesma, de querer, de buscar, só que a gente vai ver que o esforço não vai ser tanto como foi lá atrás. Por quê? Porque a gente já está com mais ferramenta, tá com mais recurso, né? Então isso também é muito importante. É porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, pô, mas tá ganhando muita grana, mas é escravo do trabalho. Não, isso aqui foi realmente uma transformação, né? Se eu quiser ficar em casa agora o mês inteiro, eu fico o mês inteiro e vou ter bons resultados e vou continuar aumentando o meu time. Só que pô, já que eu tenho essa liberdade de ficar em casa e vou continuar crescendo, por que que eu não vou para o escritório, monto um planejamento de escalar ainda mais o meu negócio, Perfeito. né? Então, assim, hoje eu tô preguiçoso? Não, mas eu não trabalho um terço do que eu trabalhei lá atrás,
Porque agora eu aprendi o macete do negócio, eu descobri o caminho das pérolas, como o povo fala, né? Então agora é cavar no lugar certo. Então eu não vou ficar caçando em todos os lugares, eu vou cavar no lugar certo, eu vou na constância agora, mantendo o foco, o ritmo, e eu tenho certeza que esse negócio ainda vai transformar muita vida, vai aumentar ainda mais a minha transformação, né? Eu tô numa fase muito legal da minha vida, de poder sonhar e poder ver esse sonho se tornar realidade, né? De viagens internacionais, de carro do ano, de casa própria, enfim, tô sonhando, tô vivendo uma vida que talvez há 4 anos atrás eu nunca imaginava estar vivendo, né? Então esse é o intuito também até do início do nosso podcast, de uma transformação ou proteção veicular, né? Hoje a gente utiliza a proteção veicular para trazer uma transformação, né? Então, assim, a proteção veicular é só um produto, é só o caminho, a Ferramenta. ferramenta ali para você alcançar de fato uma transformação. E eu não acredito que existe outro negócio para trazer uma transformação em tão pouco tempo igual a proteção veicular. Às vezes tem alguém que está assistindo nós aqui que ainda não é consultor de proteção veicular, mas está me assistindo e nem sei por que foi um corte. E a oportunidade está batendo na porta desse cara. E às vezes a gente bate na tecla, olha, você já é empreendedor, você já está ganhando bem, mas esse bem ainda não deu a tão sonhada liberdade financeira, a liberdade geográfica. Você já parou para pensar que, enquanto nós tá aqui, ó, batendo esse papo aqui, eu tenho uma máquina de vendas lá que está trazendo recurso financeiro, que está aumentando a minha carteira de recorrência? Tudo em um negócio, num modelo de negócio que proporciona. Então, eu acredito demais que a proteção veicular, inclusive a Top Brasil, né? Porque a gente vai entrar até num outro pretexto aqui, que o povo pensa, em qualquer proteção veicular eu vou transformar. Não, aí entra, aqui a gente já vai abrir uma camada aqui. Mas, enfim, você que está me assistindo e deseja receber essa transformação, a gente construiu um modelo de negócio, já conhece o caminho e você pode fazer parte dessa história, né, Gabriel? Não, e assim, turma, é bem, é bem claro para mim que existem uns pontos que são característicos. Primeiro, a gente já validou muita coisa. E aí a gente já tem um modelo claro e construído do que precisa ser feito e como ser feito para você ter resultado. Então eu tenho um modelo validado. Segundo Perfeito. ponto, de uma certa forma, talvez não exista nenhuma outra empresa no mercado de proteção veicular que invista tanto no consultor quanto a Top Brasil. Então, quando a gente olha lá pro nosso faturamento, ninguém separa uma fatia do faturamento e devolve como investimento no desenvolvimento do consultor mais do que a Top. Então, o que acontece? Essa pessoa ela entra ali, ela segue o nosso modelo, ela está seguindo, tendo resultado, crescendo. A todo momento a gente coloca ela numa esteira, num ecossistema de desenvolvimento pessoal que é absurdo. Aí entra método CIS, entram as imersões que a gente contrata profissionais que são de um mercado de treinamentos para rodar o Brasil hoje e entregar treinamentos para nossa Cara, operação. assim, a nossa esteira de treinamentos tem um dos melhores, na verdade, os melhores profissionais do mercado, profissionais que tá com os grandes aí no palco, irmão. Perfeito. A gente tem mentores aí que a gente faz sessões aí em De todos de acompanhamento. acompanhamento, praticamente em todos os estados, com todos os principais consultores de gestores, que o cara tá com o Marcos, né? Que só a nata do mercado, com o José Roberto, né? Inclusive já participou e participa, né, em alguns modelos dentro do Instituto Zé Roberto. Então, assim, a gente tem vários mentores que, cara, tá no palco com os grandes, né, assim, que a E gente isso conhece. faz muita diferença, né, David? Até agora recente, a gente teve a oportunidade de Sim, participar do MTI, que é um método cara, treinador e implacável. pensa num treinamento. Aquilo ali foi, na verdade, não, aquilo lá também faz parte da transformação, né? Mas o objetivo ali é o quê? A gente sabe que para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, a gente também precisa se transformar e a gente também precisa estar evoluindo quanto profissional. E isso vai em busca de novos treinamentos, de novas Perfeito. ferramentas para a gente conseguir replicar e fazer com que as pessoas se desenvolvam cada vez mais. Existe um ponto que me chama muita atenção, David, que mexe muito comigo, que é a responsabilidade que a gente tem. A gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que acreditaram nesse projeto. Então, quando uma pessoa senta com você e você apresenta um projeto para ela, você fala assim, eu vou transformar a sua vida, você tem uma responsabilidade em fazer aquilo Sim, acontecer. Então, sim, se com você não certeza. estiver se desenvolvendo, você não estiver se preparando para fazer aquilo ali, o que acontece? Você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa Cara, evolua. e se eu tenho uma preocupação hoje,
Não é em aumentar meus ganhos, não. É com quem entrou também ganhar, entendeu? Então, eu tenho essa preocupação. Até porque eu tenho medo até de tocar em sonhos de pessoas. Nem, tipo, traz o cara e não faça um bom acompanhamento. Não dou atenção, não dou treinamento, não dou as ferramentas certas. E esse cara entra e não consegue ter êxito nesse negócio, né? Eu tirei talvez o cara de um trabalho, de um emprego que ele tinha fixo. Então, assim, a minha preocupação hoje é em fazer essas pessoas darem certo, cara. Provar para elas e para quem não acreditou que o negócio é validado. Tem muita pessoa que já, né, passou, fala assim, será que esse negócio é para mim? E tinha potencial, tinha condições de estar comigo, mas, né, não quis avançar. Mas eu vejo também pessoas que teve resiliência, cara. E quando eu vejo pessoas que superou o processo, né, o momento inicial que talvez não seja tão fácil para alguns, mas hoje está bem, isso prova para mim mesmo que o negócio é real, né, e que eu posso insistir, posso dedicar o meu tempo, posso colocar pessoas que eu tenho certeza que quem quer realmente vai ser transformado nesse negócio. E o que que acontece? Quando eu olho assim, né? Obviamente a gente tem perfis que do lado de cá, a gente bate o olho, a gente tem uma certeza, entre aspas, que essa pessoa vai ter uma facilidade maior em ter resultados mais rápidos conosco. Por exemplo, se você hoje aí é profissional da área de vendas, bate meta, entrega resultado e não está ganhando o suficiente, eu tenho certeza que você está com fome. Absoluta. Porque, pô, você tá ali entregando resultado, batendo meta, fazendo um negócio crescer, mas você olha pro seu lado financeiro, você fala assim, pô, não tá dentro do que eu gostaria. Tem algo dentro de você que tá mexendo. Então eu falo assim, opa, vem pra cá, que eu vou te entregar uma ferramenta aqui dentro, que se você colocar em prática tudo que você tá fazendo aí fora, você vai ganhar Já era. 3, 4, 5 vezes mais. Por isso que vai naquele ponto que você falou assim, poxa, eu desconheço hoje também, assim, ó, David, eu já rodei muito lugar. Eu desconheço hoje um lugar que você consiga, na velocidade que a gente tem aqui dentro, alcançar ganhos sólidos numa empresa séria, no mercado consolidado. Porque assim, você pode ganhar fazendo coisa errada por aí, né? Nas bets da vida e tal, mas num projeto sério, trabalhando com o suporte, com o apoio necessário, não tem, cara, não tem. Você pode procurar que você não vai encontrar. E se você tá assistindo esse vídeo, você tem o perfil que nós estamos buscando, tá? Tô ligando o tráfego agora, vamos fazer um corte dessa fala sua que foi muito forte aí e vamos rodar no Instagram porque tem muita gente, Gabriel, que tem um potencial, tá com sede, mas está limitado, já atingiu um teto. E vamos tirar essas pessoas dessa bolha, que tá dentro de uma bolha, não consegue crescer mais, nem para os lados, nem para cima, nem para baixo, não consegue crescer mais. E a gente vai tirar essas pessoas dessa bolha, né? E vamos colocar nesse modelo de negócio e vamos mostrar para elas que é possível ter uma renda acima da média, um faturamento acima da média, uma liberdade geográfica. Você pode sonhar com viagem internacional, com carro bom, com casa. Pode sonhar com o que quiser sonhar. Não, e é muito. E eu tenho uma segurança tão grande, David, naquilo que a gente está falando, que eu faço assim. A gente tem até o programa Jornada Top, que é justamente o quê? Eu garanto para você que se você colocar o meu planejamento aqui em prática e executar o meu planejamento em prática e não tiver resultado, eu, Top Brasil, garanto o seu recebimento. Por que eu garanto o seu recebimento? Porque eu tenho certeza que dá certo. Porque eu já validei esse processo. Porque eu tenho você como um exemplo aqui. Pô, lá atrás, há 4 anos atrás, você era esse cara, você tinha esse sonho, você tinha essa fome. E aí o que acontece? Eu te entreguei a ferramenta, você foi lá, colocou em prática. Então hoje, se eu pego essa pessoa que tem a mesma fome que você tinha lá atrás, se eu pego e entrego uma ferramenta, um planejamento e essa pessoa executa, é impossível essa pessoa não pode não ter resultado. E eu tenho tanta certeza disso que eu faço o quê? Eu garanto o resultado. Se não der certo, beleza, eu vou te pagar ali porque você executou aquilo que foi planejado. E aí qual que é a tranquilidade que eu tenho do lado de cá? Se a pessoa não deu certo esse mês, no próximo ela vai dar. Com certeza. Se não deu no outro, vai dar. É uma Porque consequência, não né? tem como, gente. É matemática, é estatística. Então a gente já testou muita coisa, a gente já errou bastante, a gente encontrou o formato que faz dar certo e que faz as pessoas terem resultado. A gente tem quantas pessoas aí hoje que têm a vida transformada? Poxa. Você tem várias pessoas da sua família também. Isso é uma história legal também, né? Você Eu não gosto- só e eu transformou a gosto- sua vida, né? Você Aí eu transformou. gosto de contar o salário deles, né? Não precisa não contar. Para não contar o seu, você conta o deles, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas mais próximas, né?
É o meu sogrão. O sogrão é fantástico, né? O sogrão tira aí R$ 40.000 por mês. Já pensou um cara, não diminuindo a imagem dele, que ele é um baita homem, tá? Mas ele tem terceira série, cara. O sogro era pedreiro, trabalhava na construção civil, tava com um problema na coluna. E ele entrou nesse negócio. Eu acho que ele acreditou mais nesse negócio do que eu. Porque quando ele entrou, eu tava com 6 meses, mas assim, já tava bem. E eu acho que ele enxergou, né, a visão que ele teve, eu acho que já era maior do que eu tava vivendo naquele momento. E hoje o sogro tá muito bem, tá, né, todo ano troca de carro, carro zero, uma baita de uma casa, na verdade, uma chacrona lá que ele construiu. E tudo isso com pouco tempo, né, 4 anos de proteção veicular. Então, assim, tem outras pessoas. Tem meu irmão que tinha lojas de eletrônicos e fechou essas lojas, vendeu essas lojas, porque era um mercado que trazia muita dor, né? Porque ao mesmo tempo que era bom, era ruim, dependia de governo, dependia de imposto, e aquele negócio Um todo, risco um também risco de muito alto com o assalto. funcionário. Cara, eu falei, com ele, irmão, larga e vem. E ele veio, cara, e tá arrebentando aí, tá montando equipe, ganhando grana, né? Enfim, tem cunhado, tem tio, tem várias pessoas que tá no negócio e que tá ganhando grana. Não é ganhar R$ 5.000, não. É ganhando 15, 20, R$ 30.000 por mês. Tá estourado no negócio. E não é o começo, não, tá? Isso aqui, quer dizer, não é o final, não, tá? Isso aqui é só o começo. Isso aqui vai longe. Vai longe. Imagina daqui 10 anos. Nossa Senhora. E um ponto que é legal no que você está falando, turma, o ponto financeiro, ele é só a consequência daquilo que as pessoas colocaram em prática. Mas olhando do lado de cá, eu não tenho uma preocupação com o David só em relação ao lado financeiro. O lado É, financeiro, com eu certeza. acho que é um dos pontos mais fortes da Top é esse, tá, Gabriel? É cuidar, né? Que da vida financeira a proteção veicular tá cuidando, né? Que dá muita grana. Mas e do emocional, né? Do sentimental, até do espiritual. E quando eu vejo esse cuidado que a Top tem, desse zelo, cara, isso aí faz eu me apaixonar mais ainda pela Top. A Top, ela não transforma só a vida financeira, né? Aí você tocou num assunto que aqui a gente pode destrechar muito tempo, se fosse necessário, porque esse cuidado eu não vejo em outra empresa não, tá? E olha que eu trabalhei em grandes empresas Ó, também, fora da proteção. esse final de semana, no MTI que a gente estava, né, na semana passada que a gente estava fazendo, a gente levou 15 lideranças nossas, né, 16 comigo, né? 16 pessoas ali que estavam se desenvolvendo em um determinado momento, como a gente ficou uma semana em imersão, a gente, né, pós ali o horário de treinamento, a gente ficava no almoço, né, nos intervalos, conversando. E uma das pessoas que, não vou citar nomes aqui para não expor, né, passando por alguns pontos ali de mudanças pessoais, a gente trocando uma conversa e a gente teve uma conversa muito profunda, onde naquele momento a minha preocupação não era em relação ao resultado financeiro que ele estava tendo, mas era em relação à saúde da pessoa, né, o quanto que de fato ela estava olhando para ela e tendo um autocuidado, porque assim, turma, não adianta a gente só ficar pensando lá na frente, na chegada. A gente também precisa entender como que a gente faz essa jornada ser proveitosa. Não adianta nada eu ficar 100% dedicado à parte do trabalho ali e eu perder minha família, eu perder minha saúde, eu perder o meu lado espiritual, eu perder todas as oportunidades que eu tenho de viver a vida. E o que vai acontecer? Essa pessoa às vezes vai chegar lá no final da vida, ela vai olhar para trás e ela vai falar assim, poxa, olha tudo que eu perdi. O que valeu a pena? Será que valeu a pena o dinheiro? Então, a nossa preocupação é com essa jornada também. É por isso que a gente tem alguns programas aqui dentro da empresa, por exemplo, como Código de Honra, que eu vou trabalhar ali seu lado espiritual, eu vou trabalhar ali mudança de hábitos, Sentimental, né? eu vou trabalhar o lado sentimental, saúde, né? Eu vou te incentivar a prática de atividade física, a leitura, então, o desenvolvimento pessoal em nível de conhecimento. Então, tudo isso é para quê? Para que você consiga ter uma rede de apoio para passar por, às vezes, desafios que sozinho você não consegue. Então, a nossa preocupação também é em saber disso, que às vezes a pessoa ela tá ali, mas ela tá perdida. Então, a gente quer criar uma base de apoio para pegar na mão dela e falar assim, fica tranquilo, eu tô aqui com você e eu vou te ajudar a passar por esse momento. Então, essa preocupação, assim, eu afirmo aqui, tá? Eu Cara, não acho que tem outra empresa no não mercado que tem, faça não da tem. forma que a gente faz, que invista. Pô, esse ano a gente vai levar 280 pessoas. 280 pessoas para o Método CIS.
Faz as contas aí, pesquisa aí agora no Google aí, Método agora não, CIS. daqui a pouco, quando acabar o podcast. Método CIS, vê lá o valor e multiplica aquele valor vezes 280. E aí você vai saber de um dos investimentos que a gente faz aqui dentro da Top Brasil para que as pessoas tenham a vida melhorada. A gente tá ganhando alguma coisa com isso? Tá. Tá, não vou se mentir não. Tá ganhando o quê? Pô, se você melhora, irmão, você vai entregar mais É resultado. verdade. Então, assim, eu não vou ser hipócrita do lado de cá e falar que eu também não tenho interesse. Lógico que eu tenho, mas o meu interesse não é só financeiro. Porque eu sei que se eu pensar só no dinheiro, a Top não teria crescido do jeito que ela cresce. E aí muita gente, às vezes os concorrentes, né, às vezes, em alguns momentos a gente encontra um concorrente ou outro, o pessoal fala assim, rapaz, vocês crescem demais, o pessoal só fala da Top, só fala da Top, só fala da Top. Por que a gente cresce demais e o pessoal só fala da gente? Porque as pessoas são apaixonadas por esse negócio. As pessoas se deixarem, elas tatuam o Top Brasil, mas não é porque a gente entrega dinheiro para elas, é porque a gente transformou, às vezes, o casamento dela. Às vezes a gente transformou a vida dela, a relação dela com Deus. Então, assim, isso não tem preço. A gente transformou a vida de uma pessoa. Aí eu volto pro início do nosso bate-papo. Isso aqui é uma empresa de proteção veicular? Não. Isso aqui é uma empresa de transformação de vida. E o nosso papel, meu papel, o papel do David, o papel do Breno, né, de todo o entorno nosso aqui, é fazer com que você tenha uma vida modificada. Porque senão, David, cara, não faz sentido. Né? A gente acha que a gente tem um dom, assim, né? Um chamado, às vezes, na vida, que a gente tem que ir atrás disso e fazer isso acontecer. E a gente faz isso através do quê? Da Top, né? Através da proteção veicular. Mas vamos supor que não existisse proteção veicular. Talvez a gente poderia fazer isso com outro negócio, consórcio, sei lá, qualquer outra coisa aí, né? Outro produto. Amanhã a gente pode mudar o produto, o mercado pode mudar, as coisas mudam. Mas se a gente tiver os nossos princípios, os nossos valores e a nossa visão, eu tenho certeza absoluta que a gente continua transformando a vida das pessoas. Cara, e é fantástico esse negócio. Eu fico meditando, você falando aqui, eu meditando. E parece que eu tenho hora que eu até dou uns beliscão lá. Não tô vivendo isso não, velho. Isso não é normal, não. Isso não é normal, não. Em 4 anos e meio, cara. Como que isso vai acontecer? E aí eu começo a olhar lá atrás. E eu tenho alguns registros, né? E aí eu começo, né? Aquela nostalgia de olhar umas fotos ali e tal, do começo. E naquele momento, o que que eu tava pensando? Nesse momento, onde que eu tava sonhando? E hoje, né? Então, assim, cara, é fantástico. Isso aqui é transformador mesmo. É transformador. Não, eu acho que não teria outra palavra que descrevia, né, o que a Top hoje traz para as pessoas. E muitas vezes a gente é mal interpretado, né? Porque quando eu vou pro Instagram anunciando, né, uma oportunidade, às vezes as pessoas entendem que é uma pirâmide financeira, é um multinível, né? E eu tô tirando benefício em cima de outras pessoas. Claro que eu vou me beneficiar com a vinda de mais pessoas, só que o intuito, cara, trazer uma oportunidade, porque igual você falou, eu já tô bem, se eu quisesse parar por aqui, tava ótimo e iria viver uma vida melhor do que 99,7% da população brasileira, tá? 0,3% ganha o que eu ganho no mês. Olha que imagem. Sim. Então, assim, já tô bem, já tô melhor do que praticamente a maioria no nosso país. Só que eu quero trazer essa oportunidade. Eu quero. E quem tá assistindo, quem tá vendo esse vídeo aí, é porque é o intuito do meu coração. Você conhece o tamanho daquela estrutura que criamos aqui em Campinas, que montamos a nossa sede. Cara, aquilo ali é para 200, 300 pessoas. Olha o preço que estamos pagando para um negócio, uma implementação. Poderia muito bem abrir um pontinho de apoio e ficar ali de boa com o que já construímos, não, mas a gente precisa de um conforto, de um espaço para trazer mais pessoas para viver isso aqui. Aí, esse preço, quem paga? Somos nós, a Top, né? Então, assim, quando eu trago uma oportunidade aqui, é porque esse negócio já transformou minha vida, transformou a vida de alguns ao nosso lado, e você pode ser o próximo a ser transformado. E a transformação não é só financeira não, tá? Igual você falou aí, casamento já foi restituído dentro da Top. Eu venho de um ambiente cristão, não tô, né, tipo, trazendo uma má imagem para as igrejas de maneira alguma. Só que algumas coisas que foram tratadas dentro da Top Brasil, em 10 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca vi ser citado, tocado, porque o cuidado da igreja é com a vida espiritual, né? Aí a Top vem com cuidado com a vida física,
saúde física, saúde mental, a alma, né? Porque tem coisa que na igreja e também não é o papel da igreja tratar, né? E também não seria o papel da empresa tratar, não. Só que a Top ela preocupa com as pessoas. E isso é o que faz hoje a gente ser quem somos, né? Uma das coisas que mais me chama atenção é que a gente começa a ganhar muita grana. E sabe qual que é o maior medo que eu vejo que um do CEO tem? É da gente se perder com o dinheiro, cara. E isso já aconteceu, não foi com um, foi com várias pessoas em outros segmentos. E talvez até mesmo na proteção veicular, muita grana. Aí o cara fica soberbo, o ego aumenta, né? A vaidade aumenta. Esse é o desafio, Cara, né? Porque e isso quando o aí, dinheiro começa a chegar, muitas pessoas ficam deslumbradas, elas começam a ficar reféns daquilo ali. E aí, é igual assim, falar aqui de uma forma aberta. A gente olha para Alphaville, São Paulo, né? Você fala assim, poxa, só só, tem gente com grana e tal, mas tem muitas pessoas que estão quebradas ali e eu dentro. conheço, tá? Eu também. E essas pessoas elas ficam vendendo uma Vivendo uma vida de aparência, status, né? né? Elas ficam vendendo um almoço para comprar a janta, vivendo ali toda uma situação e no final elas estão não só quebradas financeiramente, elas estão quebradas espiritualmente, a saúde delas não tá boa, o espiritual, todo o entorno da vida delas tá todo destruído. Mas no Instagram, ela tá lá postando uma coisa e mandando uma mensagem transformadora para sua vida, só que ela não transformou a vida dela. E o que a gente fala aqui, turma, é um negócio que a gente vive. Né? A gente vive todos os dias, a gente tá aqui dentro lutando. Pô, semana passada a gente ficou ali uma semana imerso, pô, o David lá chegou até para mim e falou assim, pô, Gabriel, eu vou sair até um pouquinho mais cedo já no final ali, porque eu preciso dar um apoio em casa. E, pô, então assim, a gente larga as famílias para estar lá estudando, se desenvolvendo. Para que isso, turma? Para poder melhorar a sua vida também. Então a gente também paga o preço. Né? Pô, você ficar uma semana em imersão e estudando, pô, é legal pra caramba. Mas é um preço que a gente paga. Porque nos intervalos ali eu tinha que pegar, responder o WhatsApp, ver as outras coisas e tal. Então eu trabalhei ali quase 24 horas, se deixasse, para poder aprender, viver aquela imersão e também não deixar a nossa operação parar. E tem um negócio, Gabriel, que é muito interessante no nosso plano de carreira, cara, que o gestor, ele não explora dos seus consultores, que eu vejo o que acontece, e é a dor de muito consultor, é que talvez o gestor tá tirando proveito, né, do seu resultado, da sua entrega. Tem muito consultor aí que entrega muito resultado, mas você olha para a vida financeira, você olha assim, você não vê um crescimento. Por quê? Tá inserido no meio errado, cara. Tá no modelo errado, cara. Hoje a gente cresce, ganha grana, mas não tirando de ninguém. E eu vejo muita empresa, inclusive essa semana tá entrando alguns consultores que veio de uma grande associação aí também de proteção veicular, mas o gestor fechou o teto da recorrência, cara, das premiações, e aí o cara entrega, mas não vê dinheiro, não vê um crescimento, aí fica na mesma, né? E todo mês estaca zero. Cara, quem que vai sobreviver isso aí? Isso é pior do que o CLT da vida, né? E quando eu olho pro nosso plano de carreira, cara, eu tô bem, mas tem uma galera que tá aí, ó, que tá vindo me seguindo, que tá bem também. Não é um que tá bem e os outros tá sofrendo para manter, não, né? É um modelo de negócio que todos, desde o que o último que entrou, o primeiro que chegou, todos estão inseridos no mesmo plano de carreira, cara. Isso é fantástico, né? Eu até troquei uma ideia com esses consultores, eles falaram, cara, lá abaixo do gestor, cada um faz o seu. Paga o que quer pagar por consultor, se quer pagar só adesão, paga só adesão. Se quer abrir um percentual de recorrência, abre um percentual. E aí, você acha que esses caras que têm essa liberdade de fazer isso com o dinheiro, você acha que esses caras vai repartir de acordo? Vai nada? Não vai nada, cara. Então, às vezes, tem consultor que tá assistindo nós aqui que tá inserido no meio errado, tá no ambiente errado, cara. O segmento é perfeito. É o melhor segmento para fazer dinheiro no Brasil, é proteção veicular. Mas às vezes tá na empresa errada, cara. É porque o plano de carreira, né? Assim, eu vou ser bem sincero, turma. A gente estuda vários planos de carreiras por aí. Volto a dizer, puxando sardinha, eu desafio você a encontrar um plano de carreira, um ecossistema, porque às vezes você tem que olhar
todo em volta que a gente fornece. Porque a gente vai lá, viabiliza um escritório para você em um determinado momento, a gente viabiliza formações para você, a gente dá todo um apoio, um suporte, que às vezes você não coloca isso nem na ponta do lápis. Porque se o cara for fazer, pô, 10 mil reais por cabeça, a formação que a gente foi fazer, a gente levou 16 pessoas, né? 160 mil reais. Faz as contas. Então, assim, o pessoal às vezes não para fazer conta em relação a isso. E a Top vai lá, investe, né? Leva 280 pessoas lá pro Metro Cis. Olha o tamanho desse investimento. Tô nem falando disso, tô falando só de plano de carreira. O nosso plano de carreira ele é muito desenhado para dar liberdade para aquela pessoa que chegar, colocar a força dela em prática, colocar aquilo que a gente ensina, ela ter resultado, sem depender se o gestor tá segurando o valor dela ou não, se tem valor para receber ali que tá sendo travado Não ou tem não. nada tem nenhuma trava que limita o crescimento Não tem. de consultores, né? E tem modelos de negócio que a gente vê a lei aí, cara, que só o gestor cresce, irmão. Só o cara fatura, só o cara anda de carrão. Daí o resto da galera que tá lá na rua, no sol, que, mano, cara, não, é esse cara que tem que ser valorizado, né? É esse cara que tem que ganhar bem, pô. É esse cara que tem que ter uma condição melhor, uma remuneração até melhor do que nós gestor. E é isso o plano de carreira da Top. E Isso. tá tudo certo, irmão. Né? Só que a gente não ganha em cima de um, a gente ganha em cima de vários. Eu ganho um pouquinho em cima, mas é um pouquinho em cima de muita gente. Aí entra o segredo, pô, mas você tem 4 anos de Top Brasil e tal. Cara, o que me fez crescer foi compartilhar, né? O próprio símbolo da Top é divisão e multiplicação. Eu dividi para multiplicar, irmão. O Gabriel citou aqui 300 consultores, não é os 300 que vende muito não, mas se cada um vender um pouquinho, ele vai ganhar, e eu vou ganhar uma partícula muito pequena em cima de cada um, mas essa partícula Somada, né? somada e, cara, aí faz... Mas a gente pode até trazer para a prática aqui, ó. A gente tem casos aqui dentro de superação do consultor em relação ao gestor. Às vezes tem pessoas que vão ficar estagnadas, faz ali um resultado inicial, acha que tá resolvida a vida, se aposenta. Bonitão, você quer se aposentar? Você colocou um cara que tem mais fome que você. Esse cara que tem mais fome que você, ele vai ganhar mais dinheiro que você, e merecidamente. Por quê? Porque o cara correu atrás. Agora imagina em outras empresas. Esse cara que tá com mais fome é igual corrida, né? Ele piscou o farol ali, vai para ultrapassar, e ele, na hora que ele vai dar a ultrapassagem, não, pera aí, entrou um negócio aqui que trava, o cara não consegue ultrapassar aqui dentro. Se você colocar uma pessoa e essa pessoa ela conseguir gerar mais resultado do que você, ela vai te ultrapassar. E tá tudo certo, isso faz parte da meritocracia. E é um dos nossos diferencial, né? E às vezes tem por aí, né, empresas que o cara não aceita. Pô, o consultor tá ganhando mais do que eu que sou gestor, aí esse negócio, essa conta não tá fechando, né? Mas isso eu acho muito positivo da Top. Eu acho justo, cara. Cada um colhe o que planta, irmão. Ninguém tá Exato. colhendo nem plantio dos outros aqui não, tá? Então, assim, eu tô colhendo o que eu plantei. E, assim, vou continuar plantando, porque eu sei que existe uma lei da semeadura. Quanto mais eu semear, irmão, mais eu vou colher, tá? Então, assim, e eu tô vivendo uma fase que não tá difícil sonhar mais não, tá? Então, tô me estabilizando financeiramente, tô trazendo uma galera, muita gente. Então, todo dia eu acordo, não é pensando em ganhar mais, é pensando em colocar mais pessoas para trabalhar. Virou um propósito de Virou um vida. propósito, mas assim, o propósito ele me faz crescer, né? E isso me dá satisfação para acordar pelas manhãs. E, cara, eu oro a Deus e não tem nada de errado. Deus envia pessoas, pai. Eu oro. Deus envia boas pessoas. Aumenta meu time, aumenta a minha produção, porque eu sei que Deus tá olhando para alguém lá que quer transformar a vida dele igual transformou a minha. Pô, esse cara já trabalhou muito, já fez muita coisa. Eu falo, peraí que eu vou abençoar a vida dele. Vai lá conversar com o David. Ele tem um negócio lá que vai abençoar a sua vida. Você não vai precisar trabalhar mais à noite. Você não vai precisar bater ponto, acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Não, você vai acordar para fazer um exercício físico, um devocional. Mas enfim, e ó, sábado, domingo, quer tirar um descanso com a família, fique em É paz. isso. Então, assim, e eu vejo isso, cara. Eu vejo esse propósito. E eu oro mesmo. E talvez você tá vindo porque eu tô orando e Deus tá trazendo você, tá? No final de semana agora, na semana passada, final de semana não, na semana passada, perdão, a gente lá no curso, eu escutei um negócio que tá martelando na minha cabeça, David, e assim, tá aqui, ó, nesse momento, tem pessoas orando para que a gente apareça, irmão. Caraca, velho. Nesses momentos tem pessoas em várias situações hoje desesperadas, sem saber o que fazer, sem
sabe para onde ir. Essas pessoas estão orando para que apareça alguma coisa. Você já parou para pensar que às vezes essa oração é a chegada nossa na vida dessa pessoa? Então isso tá mexendo comigo num ponto de me trazer às vezes, porque eu sou ser humano também, vai ter momentos em Sim, que eu tô cara. cansado, vai ter momentos em que eu me questiono, vai ter momentos, várias coisas que eu falo, pô, será que é isso mesmo? Será? E aí pô, aquilo ficou na minha cabeça e eu falei assim, puxa, velho, é isso. Então assim, eu não posso parar. Eu não posso me dar ao luxo de falar assim, não, já cheguei. Não, tem muito ainda para construir. A gente é novo pra caramba. Então, assim, a gente hoje já alcançou muitas coisas que algumas pessoas ainda não alcançaram na vida. Então, é o nosso momento de transbordar, que é Caraca. dar, né? O que é o transbordo, né? É dar. Porque você não precisa de nada em troca. Você só está transbordando. Então você está dando aquilo ali que você tem a mais em excedência. Então a gente tem prosperidade hoje, não só no lado financeiro, a gente tem prosperidade em vários pontos da vida. Então a gente quer transbordar na vida de outras pessoas, a gente quer ser agente de transformação na vida das pessoas. Então isso aqui é uma missão que a gente tem. Então é uma responsabilidade, é uma entrega muito grande, mas é uma satisfação. Hoje, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, né, em tudo que eu entrego, em tudo aquilo que eu faço, eu tenho uma paz dentro de mim muito grande. Por quê? Porque, poxa, eu tô colocando em prática, né, tô me entregando e eu tô conseguindo mudar a vida de várias pessoas. Isso não tem preço, David. Caraca, isso aí Não é. tem dinheiro no mundo que pague isso. Porque no final das contas, vamos falar uma coisa aqui, né? Tirando os luxos da vida, os luxos, né? As coisas. O dinheiro hoje que a gente tem aqui, que a gente recebe, já dá oportunidade para a gente acessar muitas coisas, Oxa. né? Talvez, você não vai ter uma Ferrari agora. Beleza, mas isso é um luxo, né? Isso é uma situação a mais. Mas você tem um ótimo carro, você tem uma ótima casa, você tem viagens bacanas. Então, tudo aquilo que a gente tem ali normalmente é sonho de muita gente, a gente consegue realizar. Mas, poxa, de verdade, como que a gente tem devolvido isso, né? Aquilo É. tudo que a gente conquistou, como é que a gente devolve? Então, é esse ponto que fica na minha cabeça hoje. Cara, e eu sempre fui uma pessoa que Deus, ele sempre colocou no meu coração de abençoar outras pessoas, tá? Então, e com pouco recurso eu já fazia esse trabalho. Eu falava, Deus, eu quero ser canal de bênção na vida de alguém. Quero ser canal de bênção na vida de alguém. E hoje, cara, além de eu poder abençoar institutos, abençoar até a própria igreja, que também abençoa a vida de várias pessoas, cara, eu abençoo vidas de pessoas agora trazendo essa oportunidade. E isso, cara, é surreal, porque em certo momento eu consegui ajudar com a cesta básica, mas o cara ia continuar na mesma, tá? Aquela, aquela cesta básica iria manter ele ali no máximo uns 15, 20 dias. E o mês seguinte? Cara, eu tô pegando essas pessoas. Cara, vem comigo aqui, ó. Ó, não vai ser cesta básica, não. Vai ser uma oportunidade de você, em vez de receber, você doar. Em vez de você estar na fila dos que buscam, dos que recebem, você vai estar na fila dos que entregam, dos que tem para dar. Uau, Cara, isso aqui, isso aqui é fantástico, irmão. uau. Eu vejo Forte duas isso, filas. Eu vejo duas filas. 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 Filha, não, filas. Tem uma fila de pessoas que estão indo para receber, para buscar, e tem uma fila de pessoas que tá lá para entregar. E nessa fila, quem que você quer ser? Eu falei, opa, quero ser quem tem para dar, irmão. Quero ser quem tem para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus tem me abençoado muito. E eu acredito também que vai muito do coração, né? Quanto mais o coração é aberto, mais Deus faz crescer. Quanto mais a gente abençoa pessoas, mais pessoas vão aparecer para ser abençoadas. Né? E quando eu ganhava R$ 5.000, eu tinha condição de abençoar pessoas com R$ 5.000. E tava tudo certo, consegui ajudar ali 2, 3 pessoas, tava legal. Só que Deus, ele tá vendo, quanto mais eu faço esse garoto crescer, mais ele consegue abençoar a vida de outras pessoas. Ah, irmão, e se você entende esse negócio, isso aqui é multiplicador, isso aqui tem um mistério nesse negócio aqui que, eu não sei nem explicar não, cara. Quanto mais a gente dá, mais recebe. E você pode Mas eu pegar a fiquei vida até arrepiado aqui agora. Você É, pode pegar a vida de. Pode ser ímpio, irmão. Não precisa ser temente a Deus, não. Mas se o cara aplica isso na vida dele, pode pegar a vida de qualquer um. Pega esses mais conhecidos aí, pega Pablo Marçal, pega esses caras que é renomado no mercado. O princípio deles, cara, que eles utilizam é doar, entregar. Isso aqui é a mesma coisa de um plantio e a colheita vem, tá? e uma coisa que é legal, assim, e aí puxando, né, o quanto que a gente recebe isso Oxe. também. E às vezes, pô, você transformou a vida de algumas pessoas e tudo. E aí, se tivesse numa mesa igual a gente tá sentado aqui agora,
Pablo Marçal, Wendel Carvalho, os grandes players do mercado, tivesse você, ele ia falar bem assim, esses caras aí são bons, mas aquele cara ali, né, apontando pra você, falou assim, é melhor. Por quê? Porque você foi lá e mudou a vida daquela pessoa. Isso não tem preço não, gente. Porque se outra pessoa ali, o Pablo Marçal fala uns negócios legais, tal. Mas, pô, você pegar na mão da pessoa e conseguir transformar a vida, impactar a vida daquela pessoa ali, é um nível de gratidão também absurdo. Ô, louco. Então, assim, eu, né, já atuei durante um tempo na parte de treinamentos e tudo, e eu brinco, às vezes eu tenho até um desafio, né, em um determinado momento, eu tive um desafio que era o quê? Trabalhar com isso, David, porque pra mim, cobrar era um sentimento que eu tinha até ruim. Por quê? Porque era como se fosse uma minha missão de vida, transformar a vida daquelas pessoas, eu não devia receber por aquilo, né, lógico que é uma crença que a gente precisa ressignificar tudo na vida, mas é uma coisa que me toca muito profundamente, porque eu quero, de fato, transformar a vida das pessoas. E aí eu entendi que, poxa, dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa ferramenta aqui dentro, pô, a Top Brasil não é uma empresa de proteção veicular. Não é uma empresa de proteção veicular. A Top Brasil é uma empresa de transformação de vidas. O nosso produto, como a gente transforma a vida das pessoas, é através da proteção veicular. Mas se talvez, eu tô para afirmar, você falou assim, proteção veicular é o melhor mercado, eu concordo. Mas se não existisse esse mercado, só com a nossa É mentalidade, louco. qualquer outro produto que a gente criar que agora a gente vai continuar transformando a vida de pessoas e abençoando as pessoas por aí. Por quê? Porque a gente entendeu que o jogo é outro. Cara, O jogo é outro. e eu fui tão bem informado, bem preparado, cara, que a partir do momento que falar assim, não existe mais proteção veicular no Brasil, cara, com a mentalidade que eu tenho, eu sei que eu vou ter sucesso em qualquer outra coisa que eu for pegar pra fazer. Porque não é o produto, é a mentalidade, né? Então, assim, e tudo que a gente faz e que a gente tem algumas ferramentas que praticamente a maioria não tem, o que que vai acontecer? A gente vai ter mais êxito. A gente vai sair à frente, né? E essa é uma grande realidade do nosso país, né? Sim, poucas pessoas têm acesso a um conteúdo de inteligência emocional, por exemplo. E talvez está limitado. Cara, eu tenho pessoas na minha família que eu já, né, fiz de tudo para trazer esse cara. Vou trazer esse cara, vou trazer. Eu preciso mudar a vida, mas o cara tá travadão lá, velho. O cara tá naquela crença que aquilo ali que é o bom pra ele, que aquilo ali que é o que ele quer, e não aceita, né, ser transformado. Então, o que eu ganho, tipo, eu tenho um consultor meu que ele até brinca, né? O que a gente menos ganha na Top Brasil é dinheiro. E é verdade, cara, porque tudo que eu aderi aqui dentro da Top aqui, de questão de conhecimento, de sabedoria, não tem dinheiro que paga não, tá? Não tem dinheiro que paga não. E pode ter certeza que com o que eu sei hoje, eu sei que é pouco ainda, tá? Mas eu tenho certeza de que quando eu colocar a mão pra fazer alguma coisa, ou que seja outro segmento, eu sei que a gente vai tirar proveito ali, vai fazer esse negócio escalar e ganhar dinheiro. Sabe o que é engraçado sobre isso que você tá falando? Semana passada me fizeram uma pergunta assim. E aí viraram e falaram assim, Gabriel, vocês fazem tanto investimento nas pessoas, né? Colocam, né, um recurso ali alto. Você não tem medo que as pessoas vão embora, não? Porque se eu tô desenvolvendo a pessoa, olha como é que é a A mentalidade, mentalidade, né? né? Olha como é que é a mentalidade de escassez. Se você tá desenvolvendo essa pessoa aqui, essa pessoa vai pegar esse conhecimento, ela vai se desenvolver, ela vai abrir os olhos dela, ela vai querer caminhar sozinho. E aí eu parei, respirei, pensei ali, eu falei assim, tá tudo bem. O meu papel Tô fazendo. eu tô fazendo. E de coração, eu costumo falar sempre isso quando às vezes eu vou falar com novos consultores. Seja bem-vindo ao seu último negócio. Seja Legal. bem-vindo ao seu último negócio, à sua última empresa. Por que eu falo isso? Porque eu não quero que ele vá em busca de outros lugares. Eu quero que aqui dentro ele se encontre de verdade. Se amanhã tocar no coração dele que ele tem que fazer outra coisa para a vida dele, tá tudo certo. Eu entreguei o meu 100% aqui e que bom que a gente transformou a vida de outra pessoa. Tem uma pessoa do nosso time lá, interno, que o objetivo dela é ser veterinária. E aí um dia a gente conversando, né, fazendo uma reunião de feedback ali, tudo, eu sempre gosto de me interessar pela vida das pessoas, pela história, eu fui entendendo ali, eu não sabia disso, ela foi e me contou, poxa, eu queria ser veterinária e tudo, e ela tá no início da faculdade, eu falei assim, o que depender de mim, eu vou viabilizar para você ter a melhor
faculdade, para você ter os melhores recursos, para você ter melhores oportunidades para você poder estudar e viver seu sonho. Mas enquanto você estiver aqui dentro, eu vou fazer de tudo para te desenvolver, para você ser uma pessoa melhor. Se amanhã porque todos nós às vezes temos papéis a serem cumpridos. Às vezes vão ter papéis que vão ser cumpridos em 1 ano, 5 anos, 10 anos, a vida inteira. Então, assim, tá tudo certo, isso faz parte do jogo do negócio. Eu não tenho apego, eu tenho uma mentalidade tão próspera nisso que eu não tenho apego. Hoje, aqui dentro, pô, você, David, é uma das principais referências aqui dentro. Eu quero que a gente fique até o último dia de nossas vidas juntos trabalhando, porque, né, além do lado profissional, também existe um lado pessoal que eu gosto muito de você. Mas se em algum momento você entender que você quer fazer outra coisa da sua vida, e o meu negócio aqui é esse, beleza, vai ser ótimo. A gente vai continuar crescendo e prosperando, mesmo que eu perca uma das minhas principais forças, que é você. Por quê? Porque a gente está muito conectado com o nosso propósito. E aí entra o ponto. Por que a Top Brasil cresce tanto? Porque a gente não se distrai. A gente não se distrai do nosso objetivo, que é transformar a vida de pessoas. A gente está batendo 100 mil placas agora. Top. Tá tudo certo. Eu não tô preocupado com 100 mil placas, eu não tô preocupado com 1 milhão de placas. Eu tô preocupado com quantas pessoas eu impactei ao longo dessa jornada. Quantas vidas foram transformadas aqui dentro. É isso que eu tô preocupado, porque é consequência. Gente, assim, o povo para a Top Brasil e pergunta: como que vocês crescem tanto? Porque eu não tô preocupado com quanto que eu tô crescendo de número. Se a gente manter essa constância, ninguém para aquela pessoa que não desiste, né? Ninguém para aquela pessoa que é constante. Ninguém vence a constância. Então a gente está sendo constante, sendo constante, sendo constante. Daqui a 5, daqui a 10 anos, é inevitável a gente ser a empresa com maior resultado. Mas a gente quer ser a empresa com maior resultado ali? Não. A gente quer ser a empresa que mais impactou a vida de pessoas. Consequentemente, a gente vai ser a número 1 do mercado. Porque é inevitável. É inevitável, porque se você for olhar lá o quanto de vidas que a gente transformou e aquilo vai reverberando, né? Vai crescendo, vai impactando mais e mais e mais e mais pessoas, o resultado vem. Mas é isso, David, assim, né? Estamos aí com 1 hora de bate-papo. Queria que você trouxesse aí para a gente já encaminhar para o final dessa conversa, assim, uma mensagem, né, dentro do seu coração, dentro daquilo que você está sentindo, até do que você vivenciou semana passada, se você pudesse até compartilhar um pouquinho, né, eu acho que a gente teve a oportunidade, turma, de aprender técnicas de impacto, né, de ferramentas de transformação de vida através de dinâmicas de alto impacto, porque a gente tem 2 formas de mudar ali o comportamento, o nosso aprendizado, ou é através da repetição, que eu vou repetindo aquilo ali e eu vou criando um novo hábito, né? Então eu vou fazendo aquela situação ali várias e várias vezes através da repetição, ou através de um forte impacto, né? Igual um trauma. Ninguém precisa, por exemplo, sofrer um abuso, por exemplo. Ninguém precisa sofrer vários abusos para ter um impacto, né? Para ter uma situação em relação àquilo. Basta um caso. Então a gente aprendeu ali algumas ferramentas também que vão ajudar, através de forte impacto emocional, a ajudar as pessoas a melhorarem comportamento, a melhorarem várias situações da vida, né? A acessarem, às vezes, situações que ferramentas mais simples às vezes não conseguem. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa entender, porque também é uma responsabilidade muito grande mexer com essas ferramentas. Cara, vamos lá. Eu vou deixar uma mensagem aqui, mas para alguém que tá nos assistindo, que você já chegou no seu limite, que você já não suporta mais, já tá cansado, tá trabalhando porque precisa trabalhar e precisa levar o sustento para casa. Mas você entende que você tem um potencial, que você tem uma capacidade e que se surgir uma oportunidade na sua vida, você vai agarrar ela e vai fazer dessa oportunidade a oportunidade. Então essa oportunidade chegou para você hoje, né? Para você que já empreende, você já tem o seu próprio negócio, você que entende que vendas para você é um dom, você que gosta de comunicar com outras pessoas, esta é a oportunidade, um modelo de negócio que pode transformar a sua vida. E detalhes eu vou trazer para você em uma conversa, em um particular, e você vai entender que realmente é um modelo de negócio transformador. Tem um versículo na Bíblia, Gabriel, que eu me apeguei a esse versículo, cara. E eu faço de tudo porque eu lembro desse versículo. A Bíblia fala que tinha um cego à beira do caminho.
apelido dele de Bartimeu, cego Bartimeu, filho de Timeu. E Jesus ia passar por aquele caminho porque estava cumprindo-se um propósito, que era ir para a cruz. Só que Jesus iria passar por aquele caminho, só que ele não voltaria mais por aquele caminho, porque ele iria para a cruz e todo mundo conhece a história. E aquele cego ouve falar de Jesus passando por esse caminho. Ele teve uma única oportunidade, que foi clamar a Jesus. E detalhe, se ele não agarra aquela oportunidade, ele estava cego até hoje. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que a oportunidade está batendo na porta dele. E o mundo tem um ditado que tudo que vai, volta. Só que Jesus passou por aquele caminho e por aquele caminho ele não voltou. E se aquele cego não agarra aquela oportunidade, ele estava lá até hoje, cego. Então a oportunidade está batendo na sua porta aí, na sua tela do seu aparelho. Não deixe ela passar, não. Vem. Porque aqui não foi um, não foi dois, aqui foi várias pessoas que foram transformadas. E quem está falando com você aqui é um mineirinho, mas transformado por esse modelo de negócio. Sou grato demais a Top Brasil. Obrigado, o tempo já estourou. E tamo junto. Cara, bacana demais. Eu vou estender aqui essa fala do David para você também que está aí, às vezes, no mercado da CLT. Você que está em busca de empreender em alguma coisa, mas às vezes você não tem tanto conhecimento da área comercial, você não tem conhecimento da área de proteção veicular e você está ouvindo a gente aqui agora. Eu vou te falar uma coisa. Você só precisa ter 3 pontos, tá? Você só precisa ter disciplina, escuta ativa e colocar em prática tudo aquilo que a gente te falar. Porque o resto, eu te garanto que eu vou te ensinar e eu vou ajudar você a alcançar voos tão altos que você nunca imaginou na sua vida que você iria alcançar. Esse é o caso do David que está aqui, que contou parte da história dele e tudo que a Top Brasil conseguiu transformar. A única coisa que eu peço é que você se desafie mesmo, que você dê o passo. Se você der o passo, eu garanto do lado de cá que eu vou pegar na sua mão e eu vou levar você para alcançar resultados que você nunca pensou na sua vida em alcançar. E é isso, David. Obrigado. Vamos deixar um recado para quem é consultor Bora. de proteção veicular? O Bora. que você acha que nós falar com essa galera? Que trabalha muito, que dedica tempo, que dedica esforço, mas não vê um bom crescimento financeiro, um crescimento profissional. Qual que é o erro desse consultor, Gabriel? O erro desse cara, David, é achar, de uma certa forma, que aquilo que ele tá bom. E aí ele não se desafia a encontrar o algo a mais. Caraca. E aí hoje, quando a gente tem uma oportunidade, ele tá ouvindo a gente igual agora, eu falo para você, venha conhecer a Top Brasil. Venha ouvir as histórias que a gente tem aqui dentro, as histórias das pessoas, escute tudo aquilo que a gente faz. Fazer uma comparação para ter a certeza se realmente você está inserido no meio certo, no modelo certo, que vai fazer você crescer, que vai fazer você escalar. E ter esse propósito de vida, de ser transformado e querer transformar outras pessoas. E aí a pergunta final que eu deixo para você é: o ambiente que você está inserido hoje está se preocupando mais com ele ou mais com você? Então, assim, se você já responder essa pergunta, se está mais preocupado com eles, no crescimento deles, se você olha para o dono da associação lá e você vê o cara andando de Ferrari, você vê o cara andando de jatinho, você vê o cara fazendo coisas lá malucas ali, será que esse cara está devolvendo de fato para você? Porque uma coisa eu posso falar aqui de forma aberta, de coração aberto. Olha para a vida do Breno lá. Às vezes o Breno até me surpreende. Eu falo assim, irmão, você pode usufruir um pouquinho mais dos benefícios do dinheiro da vida, tá? Não precisa só devolver tudo, não. A gente também precisa usufruir, porque o cérebro ele também tem que ter a recompensa ali de tudo, né? Eu brinco com ele demais. Porque a gente está se preocupando sempre em devolver aquilo para todo mundo. Para finalizar, quer fazer parte desse modelo de negócio transformador, quer escalar, quer ter propósito de vida, quer participar de várias emissões que a gente participa aqui dentro da Top Brasil, vem comigo que o seu caminho quero lhe mostrar. Clica aqui em Saiba Mais. Vem! Show de bola. David, queria te agradecer, tá? Foi ótimo esse bate-papo. Eu tô pra dizer que foi um dos bate-papos mais incríveis que a gente já teve aqui. Pô, eu me arrepiei aqui com a sua fala, de verdade mesmo, porque eu acho que foi um assunto profundo, sabe? E mostra de verdade o que a gente faz aqui dentro. Então, eu queria agradecer vocês também que estiveram conosco até agora. Vou fazer aqui um pedido, né, para você compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que você conhece, que está no mercado de proteção veicular,
tá estagnada, ela quer ir além e ela não consegue, pega esse vídeo, encaminha para ela. Encaminha para aquele seu amigo que final de semana estava falando que não aguenta mais na empresa que ele tá, que ele entrega resultado, que ele se destaca e tudo, e ele não é reconhecido. Manda esse vídeo para ele. Fala para ele procurar a gente aqui, ó. David está à disposição para bater um papo com ele e mostrar da mesma forma que transformou a vida dele, como que pode transformar a sua vida. E é isso, turma. Obrigado e nos vemos no próximo Topcast. Até mais.